Take 1. A violência no Brasil é imensa. São 60 mil assassinatos por ano. Sem falar nas violências menos fatais e mais sutis. A literatura brasileira consegue mostrar isso ou a concorrência é desleal? A concorrência é desleal. Eu acho que a ficção, por mais inventiva que ela seja, ela tem muita dificuldade de se aproximar da realidade. E se o autor escreve com uma mão um pouco mais pesada, geralmente recebe uma crítica de estar sendo exagerado, de querer chocar. Eu acho que eu não escrevo com uma mão pesada, eu acho que eu ainda pondero muito na hora de escrever, e eu ainda recebo essa crítica de, às vezes, quer escrever para chocar e tal, e não é. E você acha que a literatura brasileira, o conjunto de escritores brasileiros, está tentando retratar essa violência ou não? Acho que não. Eu acho que não. Alguns autores, tanto que existe uma necessidade, muitas vezes, de dizer que eu tenho uma literatura que se parece muito com a de Rubem Fonseca, porque não tem uma outra referência maior, né? Eu acho que é bem diferente, apesar de eu gostar muito do que ele escreve, é bastante diferente na concepção, no desdobramento, até na construção de personagem. Mas é que não tem muito autor interessado em retratar tanto violência. Eu não percebo isso na ficção brasileira, não. Há sim uma literatura que que ainda se faz, mas que teve um momento de maior impacto, que foi uma literatura que tratava mais da periferia, né, de uma violência dentro das comunidades, de uma violência dentro de periferia, com tráfico e tudo mais. E aí sim, isso foi uma vertente, né? Mas você falar da violência de um modo mais geral, eu acho que não é uma coisa que passa muito pelo interesse do escritor brasileiro. E por que tem essa mudez? Você acha que é feio falar de violência? É um pessoal que não tem contato com a violência? Qual o motivo dos escritores brasileiros não estarem falando da violência? Eu acho que a violência ela é um lugar que é muito difícil digerir o tema para você escrever o tema, né? Quando a gente se propõe a escrever um tema, você pesquisa, você se coloca no lugar, né, daquela ambientação, daqueles personagens, você vai até aquele lugar de uma certa forma, né, mentalmente, emocionalmente, e são lugares muito ruins de se estar. Todos os meus livros eu tive problemas depois, né? Emocionalmente eu sinto um desgaste extremamente profundo, porque são lugares muito tenebrosos. Eu não passo muito tempo por dia com uma história tão pesada, porque depois me faz muito mal. Então eu acredito que o processo de escrita também, eu vejo que o processo de escrita da maioria dos autores tem muitas vezes uma questão de uma percepção da própria vida, da própria realidade, de construir histórias que estão mais dentro do seu território, do seu entorno. Mas a sua vida foi marcada pela violência de alguma forma ou é um interesse estético? É um interesse estético. Não tenho assim uma marca de violência, um parente preso, né, uma morte violenta na família, né? Mas desde pequeno eu tive interesse pela violência. Já tinha muito interesse pelos filmes de terror, cresci assistindo filmes de terror. Toda a produção ruim da década de 80, que foi a minha infância, eu assisti tudo, né? E o que eu não pude assistir naquele momento, depois eu fui assistir quando eu tinha videocassete, ia na locadora, todos os dias eu ia à locadora e alugava um filme de terror. E você acha que pode se falar de brutalidade, violência e ser sutil ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Eu acho que é possível falar de qualquer assunto sendo sutil e pode-se falar de um assunto até, às vezes, delicado e tendo a mão bastante pesada. Isso depende muito desse filtro pessoal, né, desse olhar pessoal do autor também, que faz esse filtro antes de chegar no papel. Então você não acha que testosterona e neurônio se anulam, não é um ou outro? Testosterona e neurônios se anulam? Olha, eu não tenho muita testosterona, né? Porque eu sou mulher, então... No livro tem bastante. Mas no livro tem muita testosterona. Mas eu acho que
Eu, por exemplo, eu não escrevo na TPM, já é um dado, porque eu fico, né, as mulheres ficam um pouco alteradas, ou os hormônios se alteram, então eu tenho medo que esse momento que os hormônios estão um pouco sacudidos, altere a minha percepção, né, meu julgamento do que eu estou escrevendo. Mas eu acho que não tem necessariamente haver um nível alto de testosterona para se escrever histórias violentas. Eu acho que eu tenho mais é uma admiração por aquele ambiente. Eu acho que eu sou tomada pela atmosfera do que eu escrevo, né? Eu sou tomada pelos personagens, sou muito envolvida com esse mar de homens, né? Porque são basicamente homens, não tem mulheres nas histórias. Então eu sou meio tomada por eles e eu vou caminhando. Né? Eles vão e eu vou atrás, eu fico perto, eu fico ouvindo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu estou escrevendo, né? Que eu vou filtrando o que eles vão falando. E você acha que a violência é inimiga ou irmã da densidade psicológica de um personagem? A violência, eu acho que ela é muito mais casual. Eu acho que o personagem, ele não é necessariamente violento. Ele é um sujeito que tem uma determinada personalidade, tem características que, se colocado diante de uma situação, ele vai reagir. E é como ele reage é que pode provocar uma faísca, que pode provocar um incêndio. Então, eu não sei se o sujeito ele é violento, eu acho que ele é provocado e ele não se segura, ou ele já estourou o limite dele, né? Eu vejo muito mais assim, criar situações para que essa violência se manifeste. É o que eu faço nos livros, né? Pensando não só nos seus, mas em geral, é mais difícil você justificar o comportamento de um personagem violento? Dá mais trabalho, você tem que cercar mais. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Você tem que se justificar muito mais. Porque se um personagem ele tem boas ações, tranquilo, ok. Mas se ele é mau, você tem que justificar. Tá aí o anti-herói, né, de modo geral. Você mostra que o cara não é perfeito, que ele tem vários defeitos. Muitas vezes ele tem grandes defeitos, mas ele tem uma qualidade que ele supera. Uma única qualidade que supera tudo isso. Que é aí que é mais ou menos trabalhar com o anti-herói, né? Você pega, por exemplo, o Dexter, né, o seriado famoso, né, que veio de literatura também, que foi inspirado num livro. É bem essa lógica, né? Ele era muito bom numa coisa, o que justificava, né, o que ele podia fazer, que ele também era um serial killer que matava serial killer, tem uma história extremamente trágica, viu, ainda bebezinho, viu a mãe ser assassinada de uma forma muito cruel e tal. Então você vai tendo que justificar muitos traumas, né, que alimentar ele de muitos traumas, para se justificar porque que ele é assim, e ainda assim ele é um cara muito gente boa, muito bacana, muito solar, vivendo naquela cidade de praia, de sol. Enfim, e ele só mata serial killer. Então, ele é um assassino de gente que merecia morrer, né? Então, ainda tem esse ponto a favor dele. Então, são muitos elementos que você tem que alinhar para justificar que um personagem pode ser mau e que esse leitor pode ter empatia com esse sujeito que é mau. Os Dostoiévski também gastam um tempão. Gasta um tempo explicando, mergulhando na personalidade, explicando os traumas de infância, para poder chegar e falar, o cara não presta. Mas você pode ter empatia por esse sujeito que é cheio de defeito, é um cara cruel, é um assassino. E qual é o livro mais violento que você já leu? Mais violento? Ixi. Olha, filme violento eu vejo bastante, assim, mas o livro mais de todos é difícil, hein? Vou ter que pensar um pouco. Será que é a Bíblia? Antigo Testamento? Eu acho que a Bíblia, sim, talvez seja o livro mais violento, porque é um negócio, assim, que quando matava, né? Vamos matar 100 mil hoje? E abre o buraco e mata 100 mil. Eu acho que sim, a Bíblia é bastante violento. É um livro que... Porque a Bíblia não dá muita trégua, né? Vem uma enfiada atrás da outra. É o filho daquele rei, vem pior do que ele, é mais cruel, mais sanguinário. Eu acho que sim. Eu acho que no processo contínuo de violência, acho que a Bíblia é muito violenta. Meu livro favorito na Bíblia é Gênesis.
porque Deus constrói tudo, faz tudo bonito, aí se arrepende, aí acabou, não quero mais saber desse negócio, aí manda água, destrói tudo, aí vamos começar de novo, e começa de novo, né? E, então, é um livro onde tem um irmão matar o outro e depois acaba toda a humanidade. Sim, quase. não, irmão matar logo no começo, né? Quando constrói tudo, levantamos, tá tudo bonito, aí começa, aí mata um e mata outro, é o primeiro assassinato, e começa aquela coisa toda. Então eu acho que sim, eu acho que no processo contínuo, né, de violência contínua, eu acho que a Bíblia realmente, eu acho que é o mais violento, porque ela junta, né, um poder de violência muito grande, não só nos assassinatos que tem assassinatos na Bíblia que se eu hoje for escrever e botar no livro, aí tá querendo chocar, e tá na Bíblia, né, coisas terríveis, assim, que eu me lembro, assim, que eu não gosto muito de lembrar, mas o texto é muito pesado também, né, tem passagens bíblicas que é uma coisa que você lê assim, você fala, não sei, nem vou ler em voz alta, porque é pesado, né? São textos muito pesados também, muito violentos, com uma carga de violência muito grande. Então eu acho que sim, acho que a Bíblia é o livro mais aterrorizante, mais violento que eu já li. Você acha que a violência é mais aceita no cinema que na literatura? Eu acho que ela é mais aceita no cinema. É mais, apesar que no cinema você tem a imagem, né, que pode ser uma coisa muito mais chocante, impactante, mas ela é até mais feita no cinema, né, do que na literatura. Eu acho que o cinema tem um público que absorve melhor as histórias mais violentas. E talvez o impacto na literatura, ela arrepia mais, né? Quando você senta para ler uma cena que você vai digerindo aos poucos e vai visualizando aquilo, é muito mais aterrorizante, né? Quando você está quietinho lendo uma história de terror e que qualquer barulhinho você leva um susto. E você está vendo um filme, tem tanta interferência da sonoplastia do filme, da música, do susto, que você já está ali tranquilo. Mas você está lendo um livro, qualquer coisinha você dá um pulo, assim, você, uau, né? Você dá aquela assustada. Então eu acho que tem a relação com o livro é muito diferente da relação com a tela. A gente está mais tranquilo com a tela, a gente se distrai, tá ali, a gente vê aqui a mensagem no celular. O livro não, você mergulha mais, né? É uma experiência muito mais profunda, muito mais aterrorizante e que te marca muito mais. Dalton Trevisan nasceu em Curitiba em 1935. Quem não gosta de seus livros diz que seus personagens são banais, comuns, medíocres, que a sua linguagem é vulgar, com escassez de vocabulário e uso de clichês. E seus temas e situações são repetidos obsessivamente, quase como se ele escrevesse sempre a mesma coisa em seus mais de 40 livros. Que ele praticamente não fez romances, mas quase que apenas contos. E, em geral, contos bem curtos. Que sua linguagem é extremamente concisa e que ele apela constantemente para situações eróticas, quiçá pornográficas. Seus inimigos diriam isso, e seus fãs concordariam, mas também diriam que justamente essas características, a obsessão de temas, a fidelidade aos pontos, a extrema concisão e os personagens vulgares são o que fazem de Dalton Trevisan um grande escritor. Os noticiários da TV, do rádio e os jornais impressos mostram dia a dia a violência. Dão exemplos de como as pessoas têm se fechado em seus próprios valores e recusado a diferença e a diversidade. Nenhum Peixe Aonde Ir, das autoras Marie-Francine Hébert e Janice Nadeau, nos faz aproximar um pouquinho mais dessa dura realidade. Este livro narra a história de uma menina, Zolf, e o faz a partir do seu próprio ponto de vista e conta como a vida dela muda numa situação em que uma guerra é iniciada. Ela é tirada de sua casa, perde sua família e toda a sua vida é mudada sem que nenhuma explicação ou justificativa seja dada a ela. Ela acompanha a apreensão dos seus pais, mas a faz do seu próprio ponto de vista. O livro recorre a uma narrativa paralela
como uma metáfora, o livro preferido de Zolf e os cuidados que ela tem com o aquário de seu peixe, um universo, em contraposição ao seu próprio universo, que ninguém está cuidando e, na verdade, o estão destruindo. Os bens mais preciosos de Zolf, seu livro e o seu peixe, é parte de sua vida vivida com uma amiga May. Amiga querida que inexplicavelmente não tem o mesmo destino que ela. E que, para a surpresa de Zolf, ela descobre que é o pai de May, um dos soldados que expulsa sua família e faz mudar sua vida para sempre. Há um espaço proposital deixado entre o relato das ações brutais e violentas e a tentativa de May interpretá-los. E é nesse espaço que o leitor pode estabelecer relações e interpretar os fatos de acordo com suas próprias experiências e o que conhece sobre essa situação, e dessa forma se aproximar cada vez mais de uma realidade dura como essa. Violência talvez seja um outro tema tabu, se pensarmos em livros para as crianças, como se as crianças não fossem violentas. As crianças, quando pequenas, têm essa atitude de forma muito natural. E, na verdade, elas vão entendendo no convívio e na compreensão das relações de que algumas emoções precisam ser controladas. O problema, quando a violência entra nos livros, é o medo, talvez, de alguns adultos, de que essa violência seja novamente despertada nas crianças, como se bastasse ler para se fazer alguma coisa ou seguir algo. E isso não é verdade, porque se isso fosse verdade, também o outro lado seria muito simples, né? Bastava a gente mostrar coisas positivas e aí bastaria lê-las para que a gente pudesse seguir. Eu escrevo aqui, basicamente, nessa mesa, nesse computador. Esse é o computador de trabalho. Eu tenho outro de lazer. E também escrevo no sofá, escrevo na cama. Mas aqui é o lugar mais oficial. Acho que as histórias começam a nascer daqui. Aí depois eu vou carregando pela casa. Mas é basicamente aqui. Como eu escrevo? Vestida, geralmente de óculos, que eu não estou agora. Mas tem uma mania, por exemplo, eu não posso escrever suada, suja, tem uma coisa assim, sabe, tem que tomar banho, tá meio limpa, assim, passar perfume, tem um negócio estranho para escrever, eu tenho que me sentir muito limpa para escrever coisas muito sujas. Mas eu gosto de silêncio, eu não ouço música, geralmente é mais difícil, ter barulho, e durante o dia, na parte da manhã ou na parte da tarde, depende do livro. Cada livro dita o que ele quer. Tem histórias que saem mais pela manhã, outras histórias mais à tarde, mas nunca à noite. Já escrevi muito à noite, mas hoje em dia não. Eu escrevo, eu não sei por que eu escrevo, sabe? Virou um hábito, algo natural escrever, assim. E passou a fazer parte da minha vida sem eu sentir. Quando eu vi, eu estava escrevendo, não foi uma opção virar escritora. Então, assim, por que escrever? Não sei muito bem, mas é uma coisa natural para mim, flui. E eu sinto vontade de escrever uma história, vem uma história para mim, eu sento, escrevo, e daqui a pouco eu quero revisitar aquele lugar, o personagem. Então, acho que eu escrevo mais, talvez a resposta seria, eu escrevo porque eu gosto de estar nesse espaço de ficção que eu criei. Eu acho que seria isso. Oi, gente, eu sou a Amanda do Lendo e Comentando e para o tema de hoje eu tenho uma indicação que, a meu ver, se encaixa perfeitamente. Quando a gente pensa em literatura e violência, não tem como não comentar sobre o livro Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, que apesar desse título festivo, não tem nada de feliz nessas histórias. A gente se depara aqui com muita brutalidade. Nos contos desse livro, o autor aborda principalmente a violência urbana, com uma narrativa seca, enxuta, direta e
com humor um tanto ácido, ele consegue chocar o leitor com essas histórias. Vai ser impossível comentar todos os 15 contos aqui nesses minutos, mas o que a gente percebe de comum entre eles é esse retrato honesto que o autor faz da pobreza, da violência, de pessoas que vivem à margem da sociedade. A gente percebe aqui justamente os desafios da vida em sociedade. Ele critica várias questões sociais nesses contos e ele nos coloca em contato com uma realidade que muitas vezes nós não queremos ver porque é cruel. Como o próprio Rubem Fonseca afirma em um dos contos, os escritores são perigosos. Sim, eles são perigosos e necessários, eu diria, porque eles nos atingem com aquela dose de realidade que muitas vezes a gente quer escapar, a gente quer ignorar. Mas não deveria, porque a gente faz parte de tudo isso. Os contos desse livro são incríveis, eles vão te tirar da sua zona de conforto e te fazer pensar. É um livro que tem voz, é um livro que grita, sabe? É um livro que precisa ser lido. Então, por favor, leia. Feliz Ano Novo. Um beijo pra você e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau! Curitiba me viaja. Curitiba cedo, chegam as carrocinhas com as polacas de lenço colorido na cabeça. Galinha, ovos. Não, feio, sujo e malvado. Não. Na realidade, eu não faço uma adaptação literária. Eu faço uma transposição cinematográfica. Porque os contos do Dalto são mais do que um roteiro, entende? Então, eu não, na realidade, eu não faço essa adaptação, eu faço uma transposição. Eu tiro da literatura dele e passo para o cinema, né? Eu não mudo o diálogo, entende? Eu não, às vezes a gente suprime alguma coisinha e tal, porque no cinema, no vídeo, né, a gente precisa suprimir alguma coisa que não cabe, assim. Mas eu procuro sempre manter o texto dele na íntegra, né? Que é também, por isso que eu faço, é sobre o trabalho dele, né? Se eu fosse ficar cortando, eu faria o meu texto, então, né? No bolso, com as outras. Abre o jornal. Voltando às folhas, surpreende o rosto debruçado sobre as agulhas. Eu sou documentarista, na realidade, então o meu trabalho é só documentário. E como eu tenho a facilidade de trabalhar com os textos do Dalton, né, aí ele me cede os trabalhos, que é difícil ele ceder o trabalho para alguém. Aí como eu tenho essa facilidade, eu acabo fazendo ficção, né? Mas Em Busca de Curitiba Perdida, que é um conto ficcional dele, eu fiz uma transposição para o documentário. A gente fez um trabalho em 35mm, chamei o Rubens Eleutério, que é um diretor de fotografia da Boca do Lixo, aqui de São Paulo. Ele fez uma fotografia que trabalha aos anos 70, então foi bacana, assim, com um equipamento que ele levou daqui, que é dele, uma câmera dele. Então achei assim, sabe, quem assiste o filme parece que foi gravado nos anos 70, né? Curitiba da briosa bandinha do Tiro Rio Branco, que desfila aos domingos na Rua 15. Na realidade, a literatura do Dalton não é uma coisa fácil, assim, para leigos, né? Porque ele é pico na veia. O Dalton faz a narração do dia a dia das pessoas, né? Ele conta o que acontece na vida, né? A vida do dia a dia, né? Ele retrata isso nos contos dele, entende? A literatura dele é muito visual. Viajo Curitiba dos conquistadores de coco e bengalinha, na esquina da escola normal, do Gigi, que é o maior pidão, e nada não ganha. A minha dica de livro é Distância de Resgate, da escritora argentina Samantha Schweblin. Essa aqui é a versão, é a edição argentina. E ele saiu no Brasil e é uma história que se passa no campo
e trata bastante desse terror biológico das plantações contaminadas por agrotóxico, que acaba interferindo na vida das pessoas, as crianças adoecem, morrem, os animais também, mas tudo isso dentro de uma atmosfera de um certo horror, que tem um elemento ali sobrenatural que a gente não entende muito bem, e o impacto dessa história é muito eletrizante, é algo muito aterrorizante, com uma carga violenta, assim, muito instigante, que eu acho que vale a pena conhecer o livro, a obra, que realmente tira o leitor do lugar comum.